essa hora da noite nós vamos falar sobre interpretação dos sonhos. Para falar de interpretação dos sonhos eróticos. Por que será que algumas vezes sonhamos com cenas eróticas? Tem mulheres, homens que sonham sentindo realmente orgasmo. O que será que está por trás dos sonhos? Antes, claro, nós vamos entender como mais ou menos funciona, o que temos conhecido a respeito dessa dinâmica dos sonhos, né? Enquanto dormimos, como que o cérebro está trabalhando e criando imagens, criando histórias que têm enredo, que têm cara, que têm cheiro, que têm jeito, que têm prazer. Tá, tudo bem, nem sempre tem cara, né? Nem sempre se explica facilmente, mas tem esse fenômeno que desperta muita curiosidade também. Mas tem alguma coisa descrita na literatura a respeito? Mas depois vamos então, após conceituar e entendermos um pouco melhor disso, pararmos no assunto sonhos eróticos. Combinado assim? A sua presença aqui com a gente, a sua participação claro que é sempre muito bem-vinda e você pode fazê-lo assim, ó. Pode deixar algum recadinho de validação do nosso trabalho, do que está acontecendo aqui, desse momento todo, lá no nosso Instagram, tá bom? Ou você pode nos acompanhar e conversar um pouco mais com a gente na nossa página facebook.com/semtabus.nt. Quer conversar mais à parte, pode deixar o seu recadinho, a sua história, inbox, ou comenta com a gente o post que está ali para você justamente interagir com a gente também. E de todas as formas, o melhor é que você também esteja seguro de se inscrever no nosso canal no YouTube. Quando você faz isso, você então tem a garantia de que esse programa de agora, por exemplo, quando for postado lá no YouTube, você vai ser notificado, notificada e vai poder compartilhar com outras pessoas, assistir de novo e vai ficar assim muito bem para nós e para você também. Pode ser? Sem tabus no ar a partir de agora, sonhos eróticos. Eita, minha convidada de hoje, Marisa Lobo, tudo bom? Tudo bom, é um prazer imenso estar aqui com você novamente. Obrigada, uma boa noite para você. Marisa, o que entender melhor a respeito de sonhos, para depois nós chegarmos a sonhos eróticos? Eu acho que a primeira coisa é entender que sonho é algo natural, né? Acontece, independente da sua vontade. Você não diz, hoje eu vou sonhar. E que a pessoa sonha, o sonho se impõe ao seu consciente, né? Que ele vem do seu inconsciente, então você não tem domínio a priori, né? Do que você está sonhando, porque ele está no teu inconsciente, mas você tem domínio, quando você está em alerta, das coisas que você vê que pode afetar o teu inconsciente. Então, são duas coisas bem distintas. E a gente pode dizer assim, que ninguém tem culpa do que sonha, mas tem responsabilidade do que vê, do que leva ao teu inconsciente, que pode vir em forma de sonhos, inclusive até mesmo de sonhos eróticos, né? Sabe que tem aquela expressão, né? Freud explica. Freud explica. O que diz na ciência da psicologia a respeito de sonhos? Então, que para Freud, assim, o que parece que não quer dizer nada, quer dizer tudo. Ele sempre interpreta, tanto que ele escreveu um livro, Interpretação dos Sonhos, em 1960. Em 1900, desculpa, a interpretação dos sonhos. Porque tudo o que acontece no seu inconsciente tem um significado. E por associações, ele vai tentando descobrir, junto com o cliente dele, o significado de cada partezinha daquele sonho. Ele não costuma, nos ensina que não é o sonho todo que tem um significado geral, mas as suas partezinhas analisadas, associadas a outros conteúdos, traz esse sonho latente, essa interpretação, o significado desse sonho. E isso é científico. Então, ele não é um sonho simplesmente interpretativo, ele não é um sonho simbólico, no sentido vulgar da situação, como as pessoas veem por aí, mas ele tem um sentido para você. Cada pessoa ele tem um sentido, o sonho individual de cada um. Então, não é um sentido coletivo, como as pessoas têm livros e dicionários, né, sobre sonhos. Um copo, se você sonhar com um copo, quer dizer alguma coisa. Com cobra, quer dizer, por exemplo, encrenca. Com dente, quer dizer morte. Não existe isso. Essa interpretação, ela é tida para Jung e para Freud como uma vulgaridade. Isso não existe.
Mas o que existe são conteúdos seus, da sua história, o teu interior, o teu inconsciente, que está lá como um iceberg, imerso, coisas que você não vê, que você não sente aparentemente e que ele pode se manifestar em sonhos. Mas tudo que se manifesta do inconsciente é porque de alguma forma ele foi para lá. E é isso que a gente tem que questionar, entende? Entendo. Quando são sonhos comuns, né, Marisa? Coisa do dia a dia, nem sei do que eu sonhei ontem, alguma coisa assim, né? Ok, fica lá, mas é fato que todos nós sonhamos, né? Todos nós sonhamos, mesmo quando você não lembra do seu sonho, o teu cérebro está em funcionamento o tempo todo, então você sonha, você só não lembra. E tem sonhos que você lembra durante o dia, você vai lembrando pedacinhos dele, né? E ele pode vir, de repente você acha assim, eu sonhei a noite toda, porque ele vem com uma história, enredo, como você falou, e de repente ele não tem nexo nenhum. Mas para Freud, para psicanálise, para a psicoanálise de Jung, para a psicologia, ele tem um significado, ele pode ter um significado, mas é algo estritamente normal. E também é estritamente pessoal, né? Por isso que você invalida aquela tentativa de querer decifrar um sonho, porque se sonhou com a cobra, eu acho que isso aí gira em torno do misticismo, da coisa... Isso é misticismo, isso não é ciência. Nós poderíamos dizer o simbólico do sonho, religioso, por exemplo, né? Então, nós, como acreditamos em Deus, nós acreditamos na palavra de Deus, então nós acreditamos que Deus pode falar através dos sonhos. Isso é uma questão da nossa fé e da nossa religião e realmente pode nos alertar de algumas coisas. Porém, para a nossa psicologia, a psicanálise, ele não vê dessa forma porque não é objeto de estudo deles, é nosso objeto de estudos e isso é uma questão de fé nossa. Ponto, ninguém tem que questionar isso. Então, tem duas coisas aí, que é a questão do sonho simbólico, interpretativo, que é uma questão religiosa nossa, que as pessoas não acreditam fora, né? A psicologia não acredita, e tem a questão do sonho simbólico, humano mesmo, real, que é a questão do inconsciente que se sobrepõe. Mesmo Freud trabalha muito com o inconsciente, então os xistes, que são aquelas risadas, aquelas pessoas que vivem rindo de tudo, às vezes não está rindo porque acha divertido, é porque está nervoso, então ele ri de tudo. As pessoas que têm ato falho, as pessoas que têm diversos mecanismos de defesa que vêm do seu inconsciente, que é para te defender. O sonho também pode vir como uma defesa. O sonho pode vir como um alerta. O sonho pode vir como uma preocupação. O sonho pode vir como um desejo. Ele vem realmente. E ele pode ser estimulado pelo ambiente. Então, você está dormindo, tem muita luz, essa luz pode influenciar. Você passou um dia extremamente estressante, preocupante, você pode sonhar à noite com isso. Então, tem muitas coisas no sonho que faz parte do seu dia a dia mesmo, do seu dia comum. E tem aqueles que são totalmente inconscientes, que vêm desejos, que estão inconscientes e que você muitas vezes não entende por que você está sonhando aquilo. Hoje em dia, que essa questão que se fala muito, só sexualidade, os sonhos eles têm sido reinterpretados. Então, muita interpretação natural, que não tem nada a ver com nada, nem com sua sexualidade, hoje eles já estão colocando uma conotação sexual, até de gênero, até de orientação sexual. E me preocupa muito isso, porque é uma coisa nova, entendeu? De você colocar um rótulo no seu sonho. Sonho é natural, muitas vezes não quer dizer absolutamente nada. Resquício da sua mente, do seu inconsciente, muito estresse. Mas você pode sim, quando o sonho te incomoda, quando ele é reincidente, você buscar ajuda para interpretar. Quando isso te causa algum problema. Quando não causa, é só alguma coisa que você sonhou e te preocupou ou não. Então, não tem que ficar muito com essa preocupação exagerada. Quando você fala ali, lembra, né, sobre a questão do sonho que envolve a fé, que pode ter um significado da nossa fé, da nossa interação com Deus, ou melhor, dele conosco, né? Até isso também é necessário se dar uma atenção cuidadosa, porque isso claro, a nossa mente é um canal de comunicação que deve ser aberto, livre, para nos comunicarmos com Deus. É essa nossa fé, o que nós cremos, né? De que Ele tem acesso livre à nossa mente. Por isso, o cuidado em manter essa mente limpa,
tranquila, sem uso de drogas, sem uso de nada que deixe a nossa mente afetada, perdendo o sentido da comunicação, a interação entre nós, pessoas, mas também aberta a receber influências de Deus, influência da palavra de Deus, do Espírito de Deus. E essa é a nossa fé, é a nossa crença de que Deus manifesta a comunicação muito direta conosco, falando a nossa mente com essas ferramentas que eu disse, especialmente a sua palavra e a presença do Espírito Santo nos iluminando, fazendo entender a tudo isso. No entanto, não devemos esquecer que há pessoas que têm essa mente doente, que têm problemas psicológicos importantes, que têm ali, sei lá, alucinações ou mesmo sonhos comuns, mas dentro desse ambiente que nós desconhecemos da saúde de cada um, também há o que vai interpretar como tendo sido um sonho religioso, há o que vai interpretar como tendo sido um recado do céu, mas na verdade tem a ver com aquilo que ele guarda das suas enfermidades. Com o desequilíbrio da saúde mental. Exatamente. Uma comorbidade associada, porque nós temos que, você falou muito bem, nós temos que separar as coisas. A pessoa que tem paranoia por causa de drogas ou por causa de esquizofrenia, por exemplo, ela vai ter alucinações auditivas, visuais, e ela pode achar que sonhou e pode entender aquilo como uma profecia e sair por aí até aprisionando pessoas nessa profecia. Tem esses sonhos que as pessoas acham que decifram sonhos, isso é uma coisa mística, isso não tem nada a ver com o simbólico, é real mesmo, um sonho verdadeiro da psicanálise, da psicoanálise, da psicologia, não tem nada a ver com ciência. E nem muitas vezes, que é isso que estamos pontuando agora, e muitos deles nem mesmo têm a ver com essa ligação Deus e nós, não, com essa revelação Deus e nós. Então, só para você não achar que nós somos daqueles cristãos que se baseiam em sonhos para, sabe, resolver a vida, e a menos que Deus tenha escolhido esse método de falar com aquele indivíduo, eu não posso executar nenhum juízo sobre isso, mas temos consciência de que uma coisa pode muito bem ser distinta da outra e que a gente precisa considerar que essas questões devem ser vistas à luz da saúde mental, do equilíbrio, inclusive do equilíbrio da fé. Numa fé que, um sonho que vai trazer à luz frutos do Espírito de Deus, frutos da vontade de Deus. Imagina se alguém tem um sonho de ter, recebi a revelação de que agora eu vou ter 2 mulheres. Não está de acordo com como já aconteceu. Né? Inclusive virou reportagens famosas de pessoas que, eu recebi um sonho que, sabe, eu tinha que me relacionar com a mulher ali, a minha vizinha. Não, mas ela não é a sua esposa, não, mas foi um sonho, sabe essas loucuras assim. Mas então, eu também tenho uma pessoa assim muito bacana, um pastor muito legal, bem espiritual assim, mas não religioso, um cara de fé mesmo. Ele sonhou que Deus ia proporcionar para ele um local para o retiro de jovens que ele fazia. Ele sonhou exatamente com aquilo, só que quando ele acordou, então ele teve a fé e ele foi buscar, ele foi atrás de fazer acontecer aquele sonho. E as coisas realmente aconteceram e ele tem esse local maravilhoso. Só que nem o momento, quando ele sonhou, ele simplesmente ficou esperando cair maná do céu. Ele foi buscar estratégias para fazer aquele sonho acontecer. Aí é verdadeiro, porque Deus pode te mostrar que você vai conseguir aquilo, mas junto Ele te dá estratégias e são humanas para você realizar. E foi o que aconteceu. Isso é fantástico. Então a gente tem que acreditar, porque a gente sabe que isso acontece. Mas por a gente saber que tem muitas pessoas doentes que usam a religião, nós temos também que colocar isso sem tabus, nós temos que colocar que as pessoas muitas vezes usam esse artifício da palavra de Deus como os verdadeiros psicopatas, sociopatas, que usam a fé da pessoa para enganá-la com sonhos e profecias. Isso é óbvio que isso acontece, né? É isso aí. Quanto temos tempo para o nosso intervalo, Joyce? Para eu, então, administrar aqui a minha perguntinha com ela, já podemos pensar um pouquinho a respeito do sonho erótico. Por quê? Por que será que aquele homem tem sonho erótico com uma mulher que, inclusive, nem é a sua mulher?
ele sonha com um corpo, ele sonha com uma, sabe, uma carícia, ele sonha e ele até chega a ejacular, ele até tem prazer enquanto dorme. Ou a mulher, estou pensando agora em adultos, e se eu volto um pouco mais na idade e é um menino, uma menina, uma adolescente que também experimenta sonhos eróticos com respostas práticas no corpo, ou seja, acorda com aquele prazer, sentindo um prazer naquilo, o que será como que a gente consegue administrar a normalidade, não é normal, o que acontece, o que dizer sobre sonhos eróticos, ainda arrastando tudo isso que você já explanou para nós? O adolescente está muito exposto hoje, né? Liga a televisão, tem gente se beijando, tendo relação, liga programa da tarde, que era para adolescente, só fala de sexo o tempo todo. Então, há uma estimulação muito grande e há os hormônios que estão gritando dentro de qualquer adolescente, tanto menino quanto menina. Então, é natural que isso aconteça. Mas você veja que ele está exposto, e quanto mais ele está exposto a conteúdos eróticos, mais ele pode sonhar mesmo. Isso é fato. Um adulto, por exemplo, que esteja sonhando demais casado, né? Sonhando demais com erotismo, com mulher do vizinho, com mulher do outro, na verdade, ele não está satisfeito com o seu casamento, com a sua realidade. E ele está sendo exposto de alguma maneira. Então, provavelmente, se você for analisar, está vendo filmes pornográficos, está vendo vídeos pornográficos, está vendo fotos, está colocando o seu pensamento fora do casamento e não dentro. É normal, mulheres, eu já falei para você que se eu fico um tempo sem transar com meu marido, sem fazer sexo com meu marido, fazer amor com meu marido, 2 semanas, por exemplo, às vezes por causa de trabalho, a gente viaja muito, eu já cheguei a sonhar que estava tendo relação com ele. Isso é maravilhoso. Porque é como se o teu inconsciente te mostrasse, olha, dá um sinalzinho, está muito tempo sem. Ou te mostrasse que você também sente necessidades e você está com vontade. Eu só poderia sonhar com ele mesmo, por quê? Porque a minha realidade é ele, eu me policio. Eu não fico sonhando com outros homens, eu não fico vendo beleza em outros homens. Sua referência eu me é policio, ele. por mais que você olhe na televisão e veja um homem bonito, um homem vê uma mulher bonita, mas por eu ser, não é só por eu ser cristã, claro que isso influencia bastante, que a gente tem uma tradição, a gente tem uma moral, tem princípios, mas por eu cuidar do meu casamento, eu não fico me expondo, eu não fico expondo a minha mente. Porque quando você expõe a sua mente, isso entra dentro de você e vai para o teu inconsciente. E pode vir de forma inconsciente, retornar à consciência. Exato. E vai trazer muitos problemas, porque você pode ficar competindo ali com o que você desejo seu com o que você tem em casa. E é um conflito no teu casamento. Pausa, segura aí, a gente já volta. Quero que a Marisa continue explicando melhor para a gente essa questão, os sonhos eróticos, qual o lugar deles ali na tua vida. Até já. Que interessante, uma telespectadora perguntando assim sobre o tema de hoje, né, sonhos eróticos. Ela diz, eu tive um sonho erótico e fiquei impactada por muito tempo com aquilo. Será que ainda vai demorar muito para que esse sonho se desfaça? Ela continua lembrando daquele sonho, foi forte para ela. O que será que pode sugerir isso? Olha, na verdade, sim. Quando a gente sonha com qualquer coisa, e erótico está ligado à sexualidade, ponto. Quando a gente tem sonho erótico, você tem que tentar interpretar por associações. Você não tem culpa de ter sonhado o que você sonhou. O que nós temos é responsabilidade com o que vemos, com o que colocamos na nossa mente. Então, muitas coisas que você vê, que você ouve, e para você não tem significado algum, mas o teu inconsciente é como se ele tivesse vida própria. Ele capta aquilo, opa, e vai para o teu inconsciente. E ali ele começa a trabalhar e volta à tona. Então, provavelmente, ela tem problemas, desejos não realizados. Ela tem que tentar interpretar por associações por que ela sonhou, o que aconteceu e se está faltando alguma coisa na vida dela. Então, ela tem que aproveitar esse sonho para fazer essas interpretações. Ou não, quanto mais ela dá atenção a isso, todo o comportamento, o pensamento, o sentimento que a gente tenta extinguir, a gente dá muita atenção a ele. Quanto mais se dá atenção a esses comportamentos, a esses sonhos, a esses pensamentos, mais eles vão estar ali, eles ganham força.
Então, na verdade, ela está fazendo uma manutenção desse sonho, por isso que eles nunca vão sair da mente dela. Então, quando vem à tona, não pensa mais nele, desfoca. É como criança na frente da televisão, quando os pais estão assistindo TV, a criança quer atenção, então ela fica passando na frente da televisão até você dar atenção nela, nem que seja uns tapas, né? Antigamente era assim que acontecia, infelizmente. Então, a criança quer chamar atenção. E quanto mais você quiser extinguir esse comportamento da criança, se você der atenção para ela, aí que vai ser a confusão. Então, você desliga a televisão e muda o foco daquela criança. Quando a criança quer um brinquedo, fica chorando, gritando aquele brinquedo. Você tem que dar outra coisa para a criança, ela muda o foco. Você tem que mudar o foco. Então, se esse sonho está incomodando, primeiro ela começa a analisar a si mesma. Por que está me incomodando? Por que me incomoda? Eu estou me sentindo mal, me sentindo culpada. Por que eu estou me sentindo culpada? Eu tenho motivo para estar me sentindo culpada? Se uma mulher sonha com um homem que não é o seu marido, uma mulher casada, não é o seu marido, sonha fazendo sexo com ele, pode sugerir o quê? Pode sugerir que ela está insatisfeita com o sexo com o marido. Quando eu te faço essa pergunta e você me responde com uma possível, né, assertividade sobre a história daquela mulher, frente a essa pergunta, o que nós estamos fazendo? Tentando interpretar, estamos associando, o que nós estamos fazendo na aqui? verdade, nós não podemos interpretar o sonho dessa pessoa porque nós não conhecemos essa pessoa. Não temos a história e dela. Cada sonho tem a ver com a sua história. Então, tem que ser, a gente tem que ser muito prudente nisso. Mas quando alguém sonha, por exemplo, sou casada, eu sonho que estou transando, fazendo sexo com outro homem que não seja meu marido, então porque eu estou me expondo a esses estímulos. Eu posso estar vendo muitos filmes românticos, que tal eu ver esses filmes, mas com meu marido junto, comendo uma pipoquinha? Que tal então eu usar esses filmes para estimular o meu relacionamento? Estou falando de filmes de amor, de romance, não estou falando de filmes pornográficos, porque esses filmes pornográficos podem desequilibrar também emocionalmente o seu casamento, os seus desejos. Porque você fica buscando fora um desejo que você não tem dentro. Aí, claro que eles vão vir em formas de sonho. Isso vem, é normal, porque o sonho, ele acontece, você não tem controle sobre ele. Não é pecado você sonhar, porque você não tem controle, ele se impõe no teu consciente e pronto. Mas sempre tem um porquê. O sonho não vem à toa. O sonho, ele quer te dizer alguma coisa, mas não é algo assim místico, é algo teu, da tua história, da tua vida. Então, quando essa pessoa, por exemplo, que sonhou, teve relações com outro homem, então ela começa a analisar isso sem medo ou culpa, analisar. Veio à tona, por quê? Será que eu estou dando atenção para o meu casamento? Será que eu estou dando atenção para mim? Será que eu não estou insatisfeita com o meu relacionamento? Que tal eu buscar a conversar comigo mesmo, eu diante do espelho? E primeiro olhar para mim, o que é que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando? Qual é a prioridade que eu estou dando para a minha casa, para o meu casamento, para o meu marido? Porque é óbvio que faltou alguma coisa aí. Então, óbvio que está faltando alguma coisa no relacionamento, mas está claro que ela tem esse desejo. Então, muitas vezes o casamento dela pode estar, sexualmente falando, totalmente ruim mesmo, em decadência, mas aí é uma prova de que ela ainda tem esse desejo. Então, que ela pode transformar esse sonho que ela teve, de estar tendo relações com outro homem, com o marido dela. Então, isso não necessariamente pode ser ruim. Então, ela tem que aproveitar algo que ela acha que é ruim, pelo que ela pela pergunta, parece que ela está sofrendo com isso, porque se sente culpada, por que não com o marido? E eu te pergunto, por que não com o marido? Né? Então, coloca em prática com o marido. Então, nunca um sonho ele tem que ser alguma coisa para te trazer um mal. Ele traz um alerta, por pior que ele seja. Aí você faz as devidas análises. E eu achei interessante quando você diz a ela assim também, para não dar tanta atenção a esse sonho, mas ao mesmo tempo você disse que é um momento de ela repensar, de ela rever porquê, fazer uma certa reflexão. E se como ela ainda não encontrou resposta diante dessa reflexão que ela está fazendo, não chegou ainda um porquê, ela continua impactada por aquele sonho, então como é que ela faz isso? Esquecer esse sonho se ainda não encontrou o significado para ele? Você tem certeza que quando ela assistir esse programa, ela vai ter um insight. Uma luz, tá. Ela vai ter um momento de compreensão. Primeiro, ela não tem culpa de ter sonhado isso. Mas já que ela sonhou, isso mostra um consciente dela mostrando
que ela tem prazer dentro dela. Então, que ela use esse prazer que foi manifesto na sua consciência e passe isso para o seu casamento. Essa é a fórmula. Ela tem. De repente, essa pessoa não tem mais relações com o marido, o casamento pode não estar indo muito bem, mas o inconsciente dela está sinalizando para ela, sim, você tem desejo, sim, você pode sentir desejo e pelo seu marido. Então, não necessariamente o fato dela ter sonhado com outro homem significa... Que ela tem outro homem, não, que ela está tem outro gostando homem, de outro não, homem. nada disso. É a maneira do inconsciente dela se comunicar com o consciente dela. Porque o inconsciente é algo que ela não percebe, não tem controle. A consciência, sim, ele está trazendo, ele está protegendo. E, na verdade, a consciência dela, a mente dela, digamos assim, isso é uma forma bem rudimentar para a pessoa poder entender, está sinalizando para ela o que ela precisa. E eu entenderia, se fosse comigo, que eu precisaria dar mais atenção para o meu relacionamento a dois. Se eu não der essa atenção depois de um sonho desse, eu vou colocar essa atenção no externo. Aí isso vai ser difícil e perigoso. Aí eu vou procurar aquele homem do sonho lá fora, né? Lá fora. O príncipe encantado que o mundo fala está na sua casa, é o teu sapo, transforma ele em príncipe. E você até pensou isso agora há pouco também, o fato de, ai, será que é pecado? Darleide, isso é pecado? Marisa, sonhei, tem a ver com pecado? Porque agora nós não estávamos falando sobre ser ou não ser pecado. Agora nessa linguagem mais igrejeira, né, mais, enfim, que tem respaldo sobre a fé, a moral da gente, por que não é pecado? Você disse, mas vamos tocar nesse assunto novamente. Como que pode ser pecado algo que vem à sua mente que você não tem controle? Não é pecado. Porém, o que eu chamo a atenção é o que você está vendo para entrar no seu inconsciente e vir à tona dessa forma. O que está acontecendo na tua relação? Você me fez lembrar de uma menina que é extremamente, 24 anos, ela tinha muitos sonhos eróticos. Muitos, muitos mesmo. Então, ela chegou no consultório totalmente desesperada, porque aquilo não saía da mente dela de forma alguma. O que era aquilo? Transtorno obsessivo compulsivo. Uau! Transtorno obsessivo compulsivo. Ela só sonhava com aquilo o tempo inteiro. Então, ela acordava e aquele sonho ficava o dia inteiro. Tanto era tão grave que ela tinha preconceito de procurar um psiquiatra, tomar medicamentos, que eu mandei ela para um psiquiatra e fiquei um mês tentando convencê-la a buscar um psiquiatra. Quando ela conseguiu tomar medicamentos para conter aqueles pensamentos obsessivos, ela parou de sonhar. Então, na verdade, era uma comorbidade associada. E vinha esses sonhos e me preocupava, por que só o conteúdo erótico? Então, ela ia para a igreja, a menina tinha ministério, a menina sofria muito. A menina não colocava em prática os sonhos dela, mas aqueles sonhos mexiam com a sexualidade dela de um jeito, era um sofrimento muito grande. Aí você poderia pensar, se fosse num outro profissional que não respeitasse a fé daquela pessoa. Essa menina precisa ter relações sexuais e tal, aquela coisa toda. Só que quando você é um profissional que respeita a fé, as tradições, os princípios daquela pessoa, eu fui com muita calma. Eu liguei para um amigo psiquiatra e nós descobrimos que a menina tinha TOC mesmo, transtorno obsessivo compulsivo. Mas por que o sonho só com conteúdos eróticos? Porque a menina foi abusada com 5 anos de idade. Mas é um abuso traumático? Não. Ela via cenas de sexo, ela brincava com um primo mais velho, só que não tinha dor, não tinha aquele estupro, aquela coisa que machucava ela. Então, essa menina, quando era pequena, ela gostava daquilo, porque a criança que sofre abuso sexual infantil, no começo ela acha que aquilo é bom, que aquilo é gostosinho. É uma brincadeira. Né? É uma brincadeira. Só que quando ela vai crescendo, quando ela cresceu, ela começou a ver, colocou juízo de valor, que realmente aquilo não poderia. Só que como sobreviver à culpa de ter gostado? Então, ela começou a se punir. Quanto mais ela tentava extinguir aquele pensamento, aquele sonho, mais ela fortalecia, o sonho já estava consciente. Ela dormia e sonhava. E ela foi para o psiquiatra, ela tinha transtorno obsessivo compulsivo e fez o tratamento em 4 meses e sumiu totalmente da cabeça, da mente dela, então ela tinha controle sobre aquilo. É muito sério isso. A gente tem que ter entendimento de que os sonhos, eles vêm, como todo o processo psíquico, inconsciente da nossa vida. Então, ele não vem do além, são coisas que nós passamos e são coisas que estamos passando.
e que o nosso inconsciente ele nos avisa e nos protege. Então, dessa moça que sonhou com um homem que não seja o marido dela e ela está incomodada com isso, em primeiro lugar, tira a culpa, que é a melhor coisa que ela faz, ou acaba se transformando em obsessão. Aí ela vai ficar doente por causa disso. Não tem culpa nisso. É o teu inconsciente te mostrando alguma coisa não está bem. E às vezes te dando só um alerta bom, de que você deva olhar para você, para a tua sexualidade e para do teu casamento. Quando estamos casados, nós olhamos para a nossa sexualidade, não é só a minha, é a nossa. Tem uma pergunta aqui de uma menina perguntando assim, se o sonho, então, é alguma coisa... Não, se o sonho é algo que ela quer fazer, também não. Não necessariamente, mas pode. Mas pode. Que tem outra interpretação nesse sonho. Que realmente ela pode desejar muito fazer algo. Conscientemente? Sim, pode desejar. E o sonho dela está mostrando para ela que sim. Então, tem um sonho consciente, pré-consciente e totalmente inconsciente, que não tem razão de ser. Mas se descobre numa terapia de interpretação dos sonhos, fazendo o quê? Pegando as partezinhas dele e fazendo associação, chega-se. E, de repente, nem é sexual. Aí que está. Então, não necessariamente um sonho erótico, ele tem a ver com conteúdo erótico, quando você vai interpretar. Não necessariamente um sonho de morte tem a ver com o medo que você tem daquela pessoa morra. Por exemplo, uma menina sonha com a morte de um ente querido. Então, você pode dizer, nossa, ela morre de medo que esse ente querido morra. Não, de repente ela foi no enterro, e nesse enterro de um outro parente, ela encontrou alguém que ela gostava lá. Então, ela sonha que outra pessoa morreu, porque o que ela quer realmente é encontrar essa outra pessoa naquele sonho. Não que ela estava com medo que aquele ente querido morresse. Então, assim... Não que fosse um prenúncio também de morte de alguém na família. Não, de morte, nada. Simplesmente, ele encontrou alguém que ela gostava naquele sonho. Então, eu não lembro se é Jung ou se é Freud, a Jung, ele fala isso, ele fala mais ou menos isso, de uma pessoa que foi no enterro e encontrou alguém querido lá. Depois ela sonha com a outra morte, mas, na verdade, a morte não tinha nada a ver. Ela só queria encontrar outra pessoa, você entendeu? Às vezes você sonha, dizem assim, você sonha com cobra, aí é um conteúdo sexual, que é um símbolo fálico, porque você cobra. Como assim? Mas pode ser. Eu tive uma paciente que sonhava com cobra, mas ela era esquizofrênica e realmente a cobra tinha a ver com o abuso sexual dela. Mas tive outras pessoas que sonharam com cobra e a cobra tinha a ver com poder, por exemplo. Então, o símbolo da cobra, o símbolo de qualquer objeto, ele tem a ver com a sua história, não com a história dos outros. Isso é mito. Isso é mentira. Então, as pessoas ficam gastando dinheiro, comprando aqueles livrinhos, interpretação de sonhos. Gente, isso aí é bobeira, é ridículo, porque não existe. A vida de alguém sem conhecê-la. Sem conhecê-la. Eu só posso interpretar junto com a pessoa, fazendo as associações junto com ela, dos conteúdos dela, da vida dela. Aí eu posso chegar a um denominador comum ou não. Ou, de repente, o sonho é nada. São resquícios de pensamentos, de afazeres, de estresse do dia a dia. Não necessariamente ele tem que ter uma interpretação. E não necessariamente um sonho erótico é o desejo de transar com outra pessoa diferente. Simplesmente ele pode estar te alertando, te mostrando que sim, você é uma pessoa que tem ainda prazer e que pode viver com esse prazer dentro do seu casamento. Isso é toda uma questão de simbolização. Mas tem a questão também dessa sociedade muito erotizada hoje, que podem estar tendo esses sonhos sim, e achar que é desejo de realizar e sair por aí achando que tem que viver essa liberdade sexual, que isso vai ser muito bom para você e para o seu casamento e destrói a sua vida. Vamos falar um pouquinho disso depois do intervalo? Sim. Essa erotização absurda da mente humana. As criancinhas, pequenininhas, elas já são ensinadas no caminho de erotização. Vê as roupinhas delas, vê
ver as cantoras que exercem fascínio sobre as crianças, não são mais as cantoras de músicas infantis que nós tínhamos, que já eram erotizadas, que já eram cheias de adereços de erotismo há alguns anos, década de 80, 90, já tinha muito disso. A apresentadora do programa infantil pousou na Playboy, quer dizer, naquela revista de nu, naquela, sabe, né, fez aquele filme, aquela coisa, ela tá... E já estava ali presente. Hoje, rasgou-se ainda mais o verbo e o véu, né? Então, a cantora que mais faz sucesso entre as crianças hoje, ela rebola, ela outra dá beijinho no ombro, a outra isto e aquilo. E são as músicas das festas infantis, de muitas das festas infantis. Quer dizer, trazer esse conteúdo de erotização, de poder, de sensualidade, do poder da sensualidade para a mente de uma criança e querer que ela sonhe com um lindo céu azul, sonhe com boneca, sonhe com, sabe, brincar de casinha do modo mais inocente de ser, talvez nós estejamos pedindo demais, né? O menino que assiste uma novela ali naquele período das 6 da tarde, numa grande emissora de televisão aqui no Brasil, há décadas, com um roteiro absolutamente trabalhado nesse período ali da adolescência, né? E cheio das histórias, os romances, também trazendo muita erotização ali, quando sugere isto ou aquilo para aquela fase no que se refere ao sexo na vida desses meninos, pedir que eles não saibam, que eles sonhem com um conteúdo leve, lindo, suave, inocente, também estamos exagerando nessa nossa expectativa, né, gente? A gente dá uma coisa e quer receber outra diferente em troca. Não vai vir. O que se planta, se colhe. Logo depois do intervalo, eu aqui no Sem Tabus, junto com você, aprendendo mais com a Marisa Lobo. Até já! Esse Sem Tabus, eu gosto muito. E hoje, especialmente, nós estamos falando dessa história de sonhos eróticos. Aí tem aquelas pessoas que acham que é pecado, já falamos sobre isso. Aqueles que falam, mas eu sonhei, será que é porque eu quero trair meu marido? Será que é porque eu estou com a intenção de trair minha esposa? Falamos bastante disso para a gente entender melhor. Agora nós vamos dedicar esse tempo restante do programa para falarmos um pouquinho sobre como nós podemos nos proteger um pouco mais e proteger um pouco mais a nossa mente dessas influências que são perniciosas, viu? Aquilo que entra pela retina dos nossos olhos, que entra pelos nossos canais auditivos, que passa pelas nossas sensações, que produz sensações, né? Olfato, aquilo que a gente experimenta, que tem sabor, aquilo que a gente toca. Não são essas as entradas da alma da gente? São estas as entradas. É no que eu toco, que eu vejo, que eu ouço, aquilo que eu sinto, aquilo que eu falo, aquilo que eu respiro, né? Enfim, esses sentidos que nós vamos deixando abertos e livres e muitas vezes nem temos filtro para eles. Porque como fazer? Você está indo numa avenida, está, sei lá, no ônibus e aí está num shopping e tem um apelo musical, tem ali uma chamada que te faz parar e olhar e tem ali um atrativo sensual. Como é que você filtra? Como é que funciona isso? Como é que a tua mente se posiciona para se blindar de ser influenciada, além dessa influência já que a gente quase que não consegue se livrar dela? Mas como não deixar que ela nos afete em tão grande proporção? Isso frente a tudo que está aí disponível para nós. Novelas, filmes, romances, músicas, as estratégias de mídia, as estratégias de comunicação, outdoor, enfim, qualquer maneira de comunicar hoje que se utiliza dessa linguagem sensual. Por quê? Porque fixa, porque chama atenção, porque traz pessoas pela curiosidade, e essa bandeira da curiosidade, sabe, ela é muito presente em todos nós, e aí eu quero ver mais, eu quero saber mais. Aquilo que era só uma curiosidadezinha inicial pode permanecer por muito tempo, né? Um gatilho para que você permaneça ali, daqui a pouco desencadeia um processo de acesso a pornografia contínua. Enfim, como é que a gente protege melhor a mente? Quem vai dizer disso para a gente?
Continuando a nossa conversa, é a Marisa Lobo, a nossa convidada de hoje, psicóloga, aqui presente no Sem Tabus. E aí, doutora? Olha, nós temos que nos proteger da seguinte forma. Quem é o dono do controle da sua televisão? A criança é ouvinte passivo na escola, por isso que ela precisa dos pais, que os pais se interessem mesmo pela educação infantil, pelo que o professor está ensinando dentro da sala de aula, porque ela é um ouvinte passivo, ela está ali, ela está recebendo o que está mandando. Nós somos, quando estamos na sociedade, nós somos, de certa forma, ouvintes passivos. Mas quando nós assistimos uma programação, nós temos o controle remoto, desliga, troca de canal. Então, falta um pouco de bom senso do ser humano e de entender quem ele é. Então, se aquele programa, você sabe que está erotizando teu filho, você sabe que tem conteúdos eróticos, a gente pode dizer que programas de 5 da tarde hoje têm conteúdos eróticos, que não são bons para as crianças, porque tudo que você absorve entra na sua mente, nunca mais vai sair. Você pode reciclar os conteúdos negativos, você pode dar uma nova interpretação, reinterpretação, mas uma forma de reciclagem, isso pode virar um testemunho para você um dia, mas nós temos que entender, principalmente quando está relacionado com a nossa sexualidade, com a nossa orientação sexual, com as nossas pulsões, libido, que o que nós vemos influencia, porque nós somos um ser em construção, nós estamos sempre aprendendo, sempre um ser em construção social. O social te afeta demasiadamente, então você tem que começar a filtrar, colocar filtro. Se eu estou num shopping e eu estou vendo algo que você acha que é muito erótico, simplesmente olhou uma vez, não tem o segundo olhar. É uma questão de domínio próprio, porque se eu não acreditar que eu tenho poder sobre as coisas que me faz mal, se eu não achar que eu tenho poder, domínio próprio sobre essas coisas, eu sou um animal irracional. Então, o que me diferencia de um animal racional de um irracional é a sua mente, seu poder que você tem. Você tem poder sobre a sua orientação sexual, você tem poder sobre o seu desejo, porque você não é um animal. Você não tem poder sobre o seu sonho, mas você tem poder sobre o que você está vendo, o que está mexendo com a sua mente e o que vai para o seu inconsciente, de certa forma você tem. Então, eu vejo que as pessoas estão se expondo muito a conteúdos eróticos, a músicas eróticas, porque não estão tendo domínio próprio e de entender quem é você, qual é a sua tradição, qual é a sua formação, quais são os seus princípios, quem é a sua família, o que que você segue. Então, eu tenho que ter, e todo profissional também deveria ter, não se meter na fé e nas tradições do outro. Eu sempre trabalho, independente, eu sou evangélica, mas independente de qualquer religião que vá no meu consultório, eu respeito a religião de todo mundo, ponto. E as tradições das pessoas. Então, a gente vai eliminando os excessos, mas eu não tenho o direito de mexer no que você acredita. Quando um profissional faz isso de maneira irresponsável, ele cria um conflito sem tamanho. Então, nós estamos falando para o povo cristão que está assistindo. Independente se é cristão evangélico, se é católico, é o povo cristão, tem espíritas que assistem teu programa, que eu sei que me dão feedback. Então, pessoas são tradicionais, pessoas que primam pela família, têm tradições, né? Então, você tem que se situar. Quem sou eu nesse contexto? Eu vou viver uma vida de falsidade? Vou viver uma vida dupla? É óbvio que isso vai interferir na minha vida e na minha consciência e vai me trazer problemas, conflitos entre a minha consciência e o meu inconsciente que vem por si só, né? Agora, trazendo ali outra vez aquele cenário da infância, da adolescência, quando nós sabemos que a pessoa ainda está se construindo, a personalidade está em formação, o que nós ofertamos para ela em termos de conteúdo vem carregado de imagens, cenas, palavras, enfim, tem toda uma criatividade no esquema dado a ela, como sendo algo bonito, gostoso, legal, é só se divertir, é estar divertido, uma alienação. Alienando as crianças. Outro dia até comentei também aqui, veio muito a público um ocorrido de um grupo de meninas e juntamente com até os pais, até com adultos responsáveis, porque eles estavam protestando pelo direito de frequentarem uma escola tradicional, uma escola que professa uma fé e uma escola confessional,
inclusive, elas pleiteando o direito de irem para a escola com shortinhos curtinhos, não era assim uma bermuda, gente, era um shortinho, bem curtinhos, e assim, os pais aprovando, professores junto, um pedaço da sociedade achando que, tá legal, é devido, porque afinal de contas, mas assim, o que está motivando essa adolescente ou essas adolescentes a trabalharem com a ideia de que não tem lugar, eu me visto do jeito que eu quero, onde eu quiser. Será que não é toda a ferramenta de erotização que nós entregamos para ela, desde ela pequenininha? Porque não é de repente que ela diz assim, eu quero um shortinho curtinho, né? Quero ser admirada com meu corpinho, minha coxinha grossa. Não é essa liberdade de ser inocente, é a liberdade de ser sensual, é a liberdade que é indevida pensando no lugar em que ela está. Né? Todo lugar tem código de vestimentas e código de ética. E as crianças, faz parte do desenvolvimento da construção do cidadão, você tem que ensinar isso para o seu filho. E a escola é um bom lugar para exercitar isso. Então, a ética, isso é falta de ética, porque se a escola tem determinadas regras, quando essa aluna entrou, os pais entraram, os pais sabiam que tinha essas regras de não usar esse tipo de vestimenta. É um código de vestimenta. Quando nós apoiamos nosso filho a subverter uma regra, um código, isso pode parecer muito bonitinho para a sociedade queer, que é uma sociedade hoje que tem esse pensamento queer, que é de subversão de qualquer regras. Então, na verdade, essas adolescentes, elas estão servindo ao movimento feminista. Isso tem a ver com o feminismo, com o esquerdismo que está nas escolas. Então, os pais não sabem, acham que é só o direito da menina usar shorts porque está muito calor. Então, usa a bermudinha. Não é? Então, essa questão dos shorts é uma subversão de regras. É isso que elas querem. A elas peça querem não é o short, né? Não. A questão não é o short, a questão é o que está por trás subverter disso. as regras. E como é que você vai, então, dizer para um menino que aos 18 anos ele deva prestar o serviço militar? Né? E que isso é um código que está aí, a sociedade admite isso, está essa colocação do serviço, mas a sociedade, os pais, todo mundo está dizendo, não, faz o que quiser, isso não tem nada a ver, etc, etc. Então, não tem nada a ver ser honrado, não tem nada a ver ser digno, não tem nada a ver ser honesto, não tem nada a ver que você só deva usar o que lhe pertence, o que não lhe pertence é do outro, deixa, não tem nada a ver a vida, porque, afinal de contas, quebrando as regras menores, a gente não se dá conta de que está dando abertura para as regras maiores. E você viu onde foi parar essa questão dos shorts? Que as meninas foram usadas. Então, foi só o shortinho? Não. Aí, os meninos começaram também a colocar os shortinhos, mas já colocaram as blusinhas amarradas aqui. Então, de barriga de fora e de shortinho pequenininho. Aí, já tinha umas meninas com cartaz dizendo, de roupa ou pelada, quero ser respeitada. Então, você via que tinha um cunho político. O que eu estou querendo dizer é que essas meninas das escolas, elas estão sendo usadas para cunho político, como massa de manobra para movimentos políticos. Isso que os pais têm que entender, que não se trata só do direito. É claro que todo mundo tem direito, quer usar shorts, usa, mas acontece que quando a gente subverte as regras, nós estamos perdendo o nosso senso crítico, a nossa noção de julgamento. Nós estamos perdendo a nossa censura cerebral, nós estamos virando animais. E a história já viu isso acontecer. Então, quando não se tem regras, quando não se tem limites, é uma barbárie. Tem lugares no mundo e religiões que tratam as mulheres de forma bárbara, que o homem manda e desmanda, até entendo a gente lutar contra essa violência. Mas no Brasil tem violência contra a mulher? Tem, mas se usar jovens, e o pior não é isso, é que daí você vê um programa das 5 horas para adolescente fazendo a mesma coisa, incentivando os jovens à sensualidade, à luta, forjando o jovem para a luta. Isso é um absurdo. Os para pais que tipo de luta, né? Que tipo de luta? Estão arregimentando a juventude para uma luta política e mexendo na sexualidade desses jovens. Então, nós não podemos apoiar, nós temos que apoiar assim. Qual é o código de ética desse colégio? Então, muda de colégio. Então, daqui a pouco, o colégio adventista vai começar um movimento lá das meninas querendo de shortinhos, mas é um colégio confessional, ele tem as suas regras, e regras são para serem respeitadas. E quando nós infringimos isso, nós estamos criando
uma sociedade doente, totalmente sem princípios. E isso vai afetar a dignidade humana, vai afetar os direitos, vai afetar a própria Constituição, porque não se sabe mais o direito constitucional de liberdade de opinião e de expressão está sendo usado para quê? Então, uma guerra moral muito grande. E, infelizmente, os nossos adolescentes eles estão sendo usados para isso, para essa guerra, esse enfrentamento moral, que está entre a religião cristã, diga-se de passagem, e entre aqueles que não acreditam e são contra a religião. Então, há uma luta, há uma guerra, estão armando os adolescentes, nesse sentido moral, de subversão, para lutarem contra esse movimento, criando conflitos dentro da família, porque alguns pais aceitaram, mas não mostraram a maioria esmagadora que não aceitou e as brigas que está havendo dentro de casa. Então, eu até já discuti sobre código de vestimentas. Existem códigos de vestimentas, sim, e as crianças têm que saber disso, porque elas crescem, vão arrumar emprego e não vão conseguir arrumar emprego de shortinhos. Eles não vão conseguir arrumar emprego se não aceitar as regras daquela empresa, do código de vestimenta. Então, isso vai trazer problemas futuros, porque eles não vão ter na mente deles esse aprendizado. É uma quebra de princípios, né? Princípios. Que tocam na estrutura também da saúde psíquica. Com certeza. Você imagina que não é só uma questão de derrubar paradigmas e daqui a pouco não ter obrigatoriedade a respeito de nada. Gera frustração. Gera frustração, claro. Sabe, pega só uma casa, não precisa uma empresa, não precisa uma cidade e o mundo. Só uma casa, uma família com poucos membros, toma essa casa e dá-lhe a liberdade de não ter regra nenhuma para cumprir. Vai para a escola se quiser, vai para a escola se quiser, come se quiser, toma banho se quiser, faz e acontece se quiser. As pessoas não têm compromisso nenhum, apenas se quiser dizer bom dia, se quiser dizer mamãe te amo, se a mãe quiser ou não quiser alimentar os filhos, se alguém quiser ou não quiser fazer a comida, se alguém quiser, problema, se não quiser, tá tudo bem. Pensou? Pensa só um pouquinho, considera a situação que essa família, essa casa, essa microsociedade vai experimentar. Caos, minha gente, caos. Não se faz só aquilo que quer, na hora que quer, do jeito que quer, as regras se quer, se não quer, não faz. Não é assim. O que nós estamos fazendo é, antes de qualquer outra coisa, dizendo que os mandamentos de Deus, por exemplo, são nada, são inúteis, são desprezíveis. Que quando ele diz não adulterarás, quando ele diz não matarás, quando ele diz não roubarás, quando ele diz não adorarás imagens de escultura, o que quer que seja que ele diga, se ele tenha separado um dia para a adoração, para cultuar o Deus Criador, isso é nada, entra por um ouvido, sai pelo outro. Eu mato quando eu quiser, eu minto quando eu quiser, eu roubo quando eu quiser, eu faço o que eu quiser da minha vida e não tem nada a ver com isso. Pensa bem se todas as pessoas pensassem dessa maneira. Aí você vai me dizer assim, não, Darleide, basta ser educado. Ah, é? Não seriam todas as pessoas que estão roubando em grau máximo, roubando, tirando dos pobres, tirando dos doentes, saqueando os hospitais, saqueando a vida humana? E são pessoas deseducadas ou são pessoas educadas? São elas que frequentaram escolas boas ou são elas todas ignorantes que vieram daqueles lugares que a gente tem como, baseado num terrível preconceito, de que são elas mal educadas, não tiveram acesso à escola, não tiveram acesso à comida, não tiveram acesso a nada, e são elas as ignorantes que tiram de nós o direito a sermos felizes? É assim ou está invertida a situação? Não seria por esta situação que nós estamos vendo agora já um motivo suficiente para nós repensarmos o modelo que nós estamos seguindo? Não seria essa maneira de quebrar as regras comuns, eu faço do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, já um extremo de nós termos abandonado a lei de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, o agir de Deus, nos conduzindo pelo caminho, este é o caminho, andai por ele? Não seria isso para a gente pensar?
Quando nós estamos tirando da escola os princípios, na verdade, é que os princípios já foram retirados da nossa casa e do nosso coração faz muito tempo. Nós começamos esse programa falando sobre sonhos, fomos para os sonhos eróticos, trabalhamos um pouquinho a questão do erotismo e agora finalizamos pedindo que você e que todos nós possamos pensar: será que nós não estamos trabalhando numa sociedade totalmente erotizada, quando já está ficando quase impossível de retomar a situação de equilíbrio? Pense nisso. Minha amiga, muito obrigada por hoje, viu? Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Deus te é um abençoe. prazer imenso estar Obrigada. com você sempre. Marisa Lobo aqui conosco no programa de hoje, sempre bênção. A você, obrigada pela companhia. Até semana que vem.